É possível educar a opinião pública? Eu acho quase impossível. É possível ter opinião própria ou as pessoas só acham que têm uma? Em alguma medida é, mas tem que suar a camisa. A internet dá voz aos imbecis? Na maioria dos casos, sim. E quem são os formadores de opinião? Depende do tipo de opinião. Opinião pública em larga escala, normalmente gente fraca. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre opinião pública. Seria ela sempre estúpida? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, vamos começar definindo opinião pública. No que ela é diferente da mais famosa, mais conhecida Voz do Povo? Ou é a mesma coisa? Olha, eu acho que são conceitos que se recobrem, né? A diferença está no fato de que, quando você fala em opinião, parece uma coisa mais qualificada do que simplesmente a voz do povo. Imagina-se que a voz do povo poderia estar permeada por uma série de superstições, por uma série de ignorâncias, de lacunas de conhecimento. E a opinião pública é um conceito que parece falar que as pessoas estão opinando sobre coisas porque elas têm informação para tal. Não é à toa que essa discussão de opinião pública, ela está super vinculada ao surgimento da imprensa, da circulação, inclusive em cidades, né? A ideia de aglomerar em teatros, em praças, em manifestação das pessoas. Apesar de que já no Tocqueville, no francês que vai aos Estados Unidos em 1831, já aparece lá a percepção dele de que, na democracia americana, as pessoas tendiam a repetir o que a maioria falava. E ele diz que a democracia americana inventou uma nova forma de conhecimento, que é uma espécie de opinião pública. Então, a repetição, você falou do Tocqueville, a repetição de alguma outra opinião caracteriza essa opinião pública, é isso? Eu acho que é um conceito que ele não tem a precisão matemática de um conceito, como nada, aliás, nas ciências humanas. Mas acredito que essa ideia de alguma coisa que as pessoas começam a repetir, porque vêm as outras repetindo, eu acho que é uma boa entrada para se entender como funciona a construção da opinião pública. E quando você chega nas redes sociais, então isso é uma festa. Então, falando em redes sociais, o Tocqueville fala que essa repetição, de alguma forma, substituiu a busca pelo conhecimento. É isso que a gente vê hoje nas redes sociais? É a mesma coisa de que Tocqueville falava? Acho que Tocqueville está falando de um fenômeno em 1831, né? E o Tocqueville, na realidade, ele tá falando que o cidadão da jovem democracia americana, como ele escreve, ele tem vocação generalista. Significa que ele tem uma tendência a ter opiniões genéricas sobre tudo. E essas opiniões genéricas são sempre construídas em cima de um pouco de informação que ele, como faz parte de uma democracia, então entende que ele é soberano, né? Então ele entende que ele está mais qualificado, mas na realidade ele tem só uma ideia genérica sobre as coisas. E Tocqueville faz essa comparação com o conhecimento que ele, da elite francesa, conde, com outro estilo de vida completamente diferente, tinha muito mais tempo. É uma outra coisa que Tocqueville percebe da democracia americana: ninguém tem tempo para pensar, né? Ele chega a dizer que, em meio ao movimento que caracteriza a jovem democracia americana, é muito difícil você encontrar um lugar quieto bastante para você viajar pelas complexas ideias da inteligência, certo? Então, ele está falando nesse contexto. Hoje, é claro que as redes sociais têm uma velocidade ainda muito maior do que ele percebia naquele corre-corre de Nova York, em 1831, e acho que o grau hoje é num nível muito maior do que o Tocqueville percebeu, né? Tocqueville ainda estava percebendo numa relação que é física presencial, em alguma medida. As pessoas falam umas com as outras, no máximo tem acesso a algum panfleto, que era entendido como jornal, e hoje não, né? Você tem uma imediaticidade
que a mídia nunca teve, antes das redes sociais. Então, a opinião pública poderia ser resumida como o contrário dessa complexidade das ideias da inteligência e caracterizada pela superficialidade, generalismo e repetição, ou seja, falta de originalidade, talvez? Sim. Falta de originalidade. A originalidade é uma coisa muito difícil no âmbito do pensamento, porque a gente está o tempo inteiro interagindo com outras pessoas e essa ideia de obrigação de ser original é coisa de marqueteiro, né? Porque, na verdade, o que a gente consegue é você consegue perceber coisas que, às vezes, não 150 mil pessoas perceberam. Agora, eu acho que sim, repetição, vocação a um pensamento muito genérico, muito generalista, como ele fala, né? Essa dificuldade de aprofundamento, que é o oposto. Acho que o entendimento do Tocqueville bate perfeitamente com isso, apesar de americanos acusarem ele de ser um aristocrata, não sei o quê, por isso falar isso, mas me parece que a opinião pública, ela tende a não ter profundidade. E aí, Thaís, eu falava da velocidade que o Tocqueville identifica nos Estados Unidos. Imagina, 1831, você consegue comparar a vida que ele estava acostumado, né? Para achar que Nova York, em 1831, era veloz, né? E eu falei isso porque tem um fato importante aí, quer dizer, para você ter algum tipo de percepção da realidade um pouco menos banal e genérica, você precisa de tempo. Que é hoje um luxo não disponível para muita gente. Muito difícil. Tempo é uma commodity há muito tempo. Ele está precificado, né? Então, o que não significa que se você for muito rico, você vai usá-lo nesse sentido. Na verdade, bem pelo contrário. A vocação à opinião pública atravessa todas as classes sociais. Não é uma questão de olerite. Vamos ver agora, então, algumas das consequências produzidas pela opinião pública nesse filme 15 Minutos de Vergonha, 15 Minutes of Shame, As Dores da Cultura do Cancelamento. É um documentário que vai atrás de pessoas que foram canceladas injustamente e mostra os prejuízos que essa humilhação virtual causou na vida dessas pessoas. Vamos ver. It's early summer, 8 days past the George Floyd murder. I fill out my timesheet and I start heading home for the day. And that's when I come across a Black Lives Matter protest. I travel east for over a mile, hand on the wheel, window down. I got my hand resting on a door and I'm just doing a series of these. Just a fidgety habit I have. It's just my hand tightens up sometimes at the end of the day. So I'm doing that. When I'm approached by a motorist, a balding Caucasian in his mid-50s, pissed like I stole his dog. He does this thing, and he says, "You're gonna do this, asshole? Really? You're gonna do this?" The light turns green. He calls me a piece of shit, speeds away, and that was it. A couple hours later, I get a call from one of my immediate supervisors. He tells me there's been a photo of you in your work truck posted on Twitter, and the accusation is that you're doing a white supremacist hand gesture in front of a Black Lives Matter protest. The higher-ups have gotten wind of it. They are taking it very serious. The following Monday, I get a call. We all gather together in a conference room. We haven't sat down 10 seconds before he says, "Well, we've decided that there are too many holes in your story and we are going to terminate you." I never heard that term, cancel culture, until after I've been canceled. The first time I heard it, like, this cancel culture stuff has got to go. I had to look it up. Like, what is that?
Você vê, Thaís, como queríamos demonstrar, né? A passagem às redes sociais, ela aumenta a violência da opinião pública, no seu efeito. Normalmente a opinião pública, quando se manifesta de forma violenta. A não ser que seja quando tem uma catástrofe e aí morrem um monte de pessoas por causa de um vulcão. Aí, como no começo da guerra da Ucrânia. Uma semana depois tinha esquecido. Né? Mas essa violência que a história conta, né? Que o sujeito perdeu o emprego e tal, é porque a opinião pública, ela gosta de sangue. Ela gosta de pegar uma vítima e ela gosta de sangue fresco. Quanto mais imediato for, quanto mais rápido for, você vê, o exemplo é didático, o tempo. Como você tinha uma manifestação de Black Lives Matter e o sujeito estava fazendo assim com a mão, que é um gesto que muita gente faz para relaxar, certo? E alguém pegou essa foto, né? E ele é branco, certo? Imediatamente se construiu um consenso. A opinião pública, principalmente quando ela quer castigar, ela é um universo gigantesco de estupidez. Mas a questão da opinião pública nesse caso não vai chegar a verdade nenhuma. É o gosto de sangue que ela tem. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o homem que criou a arte de fazer as pessoas pensarem o que o mercado e a indústria gostaria que elas pensassem. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje com o tema: será que a opinião pública é sempre estúpida? O austríaco Eduard Freud Bernays foi o primeiro mago da propaganda. O tio dele, adivinhe quem, descobriu o inconsciente. E qual foi a grande descoberta do Freud Bernays, Pondé? Ele se apresentava como uma espécie de herdeiro do seu tio, o que o Freud abominava. O Freud o considerava um picareta. Assim como todos os americanos, a gente conhece largamente a opinião que o Freud tinha pela América, sobre a América e os Estados Unidos, que consideravam a nação de idiotas, porque eram obcecados pela felicidade. Né? Mas, digamos, o pequeno Edward, né? Ele é uma pessoa que tem um lugar importante na história da propaganda e da publicidade americanas. Ele gostava de se ver como uma espécie de psicanalista da opinião pública. E ele montou certas campanhas de manipulação da opinião pública, do que ele entendia a favor do bem. Né? Uma dessas campanhas famosas é a campanha que ele montou sobre o Lucky Strike, o cigarro, em que ele reuniu mulheres famosas, fotografou essas mulheres fumando Lucky Strike como uma manifestação feminista. A ideia de que mulheres emancipadas fumam cigarro e fumam Lucky Strike foi uma grande parceria que ele fez com a companhia de tabaco americana que produzia Lucky Strike e ficou famoso. Né? Então, o Bernays, ele é uma espécie assim, de patrono da manipulação psicológica da propaganda e das relações públicas, que nos Estados Unidos se misturam bastante, porque ele aplicou o princípio de que se você associar uma causa, ele é uma espécie de ancestral do marketing de causa. Se você associar uma causa que parece boa, naquele momento fumar e mulher ser independente, emancipada, com um produto, então você consegue financiamento para a causa. Ele também fez coisas... E ainda mais dá um bom rótulo, porque ele chamou isso de tochas da liberdade. Os cigarros eram as tochas da liberdade. Porque é o fogo da liberdade e tal. Ele fez também coisas como fazer uma exposição de arte e junto vender uma marca de azeite na galeria. E é bonito de ver como os artistas todos correram atrás. Essa ilusão de que artistas são pessoas contra o mercado e o capitalismo é coisa de analfabeto, né? Porque, na verdade, para além da questão capacitista, certo? O fato é que ali você tinha um monte de artistas ganhando uma grana, expondo sua arte, e ao mesmo tempo ele estava fazendo propaganda de azeite. E assim, o nosso pequeno Bernays, que se dizia herdeiro do Freud, e era recusado pelo seu tio, porque evidentemente o Freud não era um picareta. Então, como você mesmo lembrou, ele inventou essa coisa muito moderna, que é vender não só um produto, mas uma tentativa de vender um valor, né?
Exatamente. Quer dizer, isso, quando a gente está falando do início do século XX, quer dizer, e hoje existe o tal marketing de causa e a causa das empresas e tudo mais. Naquele momento, ele, apesar de que ele deu start, como se fala, como ele mesmo se achava, o homem adiante do seu tempo, e de certa forma ele foi, né? Ele foi porque na época em que ele viveu, o capitalismo americano, onde ele estava, ainda era muito voltado para a venda de objetos. Only objects, somente objetos. Enquanto que hoje o capitalismo, sabendo do risco de saturação de objetos, o capitalismo vende valor, ele vende causas. E o Bernays, ele teve ele percebeu isso e ele era, Thaís, ele era na realidade, ele se via como um grande iluminista. Porque ele entendia que havia uma convergência natural entre a atividade comercial e a atividade iluminada pela razão. E, nesse sentido, ele entendia que o trabalho dele, na verdade, era fazer com que o capitalismo trabalhasse para o bem. É um homem da nossa época. Mas ele não se achava do mal, de forma nenhuma. Ele se achava um educador. Alguém que iria conseguir moldar a opinião pública. E como acessando temas que estariam inconscientes na opinião pública, como, por exemplo, o desejo feminino da igualdade, o desejo feminino de fumar cigarros, trazer isso à tona com uma campanha publicitária financiada por uma fábrica importante de tabaco. Então, você tem aí todos os ingredientes da felicidade. Grana, uma boa causa e mulheres felizes. Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar às pessoas se elas acham que elas são influenciadas pelas redes sociais. Vamos ouvir o que elas responderam. Eu acho que o pessoal da mídia interfere muito nas nossas decisões, principalmente conforme o quão famoso ele é. Eu acho que ele muda muito as nossas ações. Hoje em dia eu me sinto muito influenciado, principalmente para quem eu estou seguindo no Instagram. Hoje é uma rede social que é muito usual. E questão de motivação, empreendedorismo. Acho que hoje em dia, do jeito que as redes sociais são, enfim, a gente está sempre consumindo algum tipo de conteúdo, então eu considero que eu sou influenciado, sim. Me sinto influenciada muitas vezes com motivação, pegar pessoas do que eu me inspiro para usar como uma motivação. Absolutamente sincero, acho que todos nós somos influenciados, né? E com isso eu não estou querendo ser simpático ao que eles falaram. É claro que se você é uma pessoa que tem como fonte de informação e de inspiração um canal em que é simplesmente alguém falando de si mesmo, ou porque a pessoa parece bonita, ou porque ela usa roupa que você acha legal, ou porque ela parece livre como você queria ser, certo? Que ela te motiva a ser uma pessoa empoderada, ou qualquer coisa que o valha, é claro que, digamos assim, o nível, se a gente tivesse um influenciômetro, né? O nível do influenciômetro seria mais alto, porque eu acredito que essa economia da influência passa, uma das coisas pelas quais ela passa é por um nível um pouco mais amplo de fontes, certo? Um nível um pouco mais amplo de fontes. Um tempo que você possa lhe dar a essas fontes, né? A possibilidade de você ter fontes que sejam um pouco mais qualificadas, né? E aí isso pode tornar o seu nível de influência que você sofre, um nível de influência que seja um pouco menos banalizada do que simplesmente porque você acha alguém legal assim. Então, a gente volta àquele conceito inicial que você estava explicando. O que caracteriza a opinião pública é a superficialidade, a tendência à repetição de ideias e a falta de originalidade, porque o que a gente imagina é que as redes sociais, elas contêm uma diversidade de ideias, mas então a gente pode dizer que todas essas ideias, embora possam ser diversas, elas têm essas mesmas características da superficialidade, da repetição de outras ideias e da tendência ao generalismo. As redes sociais provam a tese segundo a qual quantidade não garante nenhuma qualidade. Não é que não garanta alguma,
mas não garante sempre qualidade. Principalmente quando você está falando de grande quantidade, não de 5. Você está falando de 5 milhões ou 500 mil, certo? Não garante qualidade. Isso é uma contradição inerente ao capitalismo, porque todas as marcas de mídia, por exemplo, seja elas quais forem, falando das marcas de mídia ou de imprensa mais qualificadas, todas elas precisam de uma sustentação econômica, certo? E isso faz com que muitos profissionais acham que a passagem ao mecanismo de assinaturas é melhor do que a dependência do patrocinador, porque o patrocinador teria um impacto maior, enquanto que a assinatura é espalhada pela população. Mas a assinatura é passível desse tipo de jogo, né? A grande vantagem da grande quantidade, Thaís, me parece, é a multiplicidade de opiniões. Ainda que grande parte delas sejam bobas, pelo menos há uma distribuição de opiniões. E essa distribuição de opiniões pode produzir uma proteção de uma em relação à outra. Mais ou menos como a divisão dos poderes na democracia. Entende? Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Edgar F. Gomes te pergunta: as ideologias são inimigas do debate público? Sim, acho que um debate que não seja emburrecido pelo conflito entre as ideologias, acho que sim. É claro que grande parte do debate público se dá no plano da militância, né? Os chamados hooligans do debate público. Eu diria que as ideologias, elas são, antes de tudo, inimigas da inteligência pública. Porque o debate pode ser estúpido. A inteligência, da possibilidade de você, por exemplo, tentar pensar fora do esquema, por exemplo, esquerda-direita, ou candidato X, candidato Y, a favor ou contra. Sabe essa pergunta? Quando alguém pergunta para você, você é a favor ou contra de X, você sabe que você está diante de uma pessoa da massa, certo? No sentido que tem aquela ideia fixa, aquela obsessão. Essa seria outra característica? Ela não admite nuances, matizes, é preto, e a ideologia é branco. destrói matizes e nuances, exatamente isso. A opinião pública, ela é pobre de matizes. Por isso que antes, quando eu falava das diversidades, quer dizer, são as diversidades entrando em conflito uma com a outra. Mas quem está dentro da sua bolha, nas redes sociais, vive dentro da bolha. Não ouve nada. Mas você olhando o macro, aí você tem um conflito e, normalmente, quem tem uma carteira de assinantes está olhando o macro. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre um personagem descrito pelo filósofo Ortega y Gasset no século passado, mas que continua muito atual: o homem massa. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre opinião pública. O filósofo espanhol Ortega y Gasset descreveu o que ele chamou de homem massa. Pondé, seria o homem massa, primo do idiota da aldeia do Humberto Eco e primo do cretino fundamental do Nelson Rodrigues? Eu acho que o homem massa é bastante primo dessa moçada, assim também como a figura que o Humberto Eco falava dos imbecis, né? A definição de homem massa que ele dá é a seguinte: primeiro, não tem nada que ver com extrato social. Ele diz textualmente: o homem massa não é o operário, não é o empregado, não é o camponês, não é o proletário, como se na época se falava muito. O homem massa é uma característica que atravessa todos os níveis sociais. Assim como ser membro de uma opinião pública estúpida está presente em todos os níveis sociais. Você pode ser super rico e aderir às opiniões mais estúpidas sobre as coisas simplesmente com vinho caro. A adesão vai. Então, o que é o homem massa? Por Ortega y Gasset, texto dele: é o homem médio, cheio de ideias fixas. O homem médio, o homem comum. Ele usa, inclusive, a expressão homem comum também. E ele fala que você tem engenheiros massa, médicos massa. Operário massa. Operário massa. Mas quando ele está falando, ele fala de médicos, engenheiros, advogados e tal, ele está falando de homens massa com titulação.
E ele está falando que a titulação, muitas vezes, autoriza o sujeito a ter ideias fixas. Então, ele tem título acadêmico numa área específica, e isso faz com que ele olhe uma coisa na internet e ele tenha opinião sobre aquilo. No âmbito político, por exemplo, sujeito, sei lá, é o engenheiro, o advogado, o médico, falando de clichê, né? Diplomas clichê. E ele acha que entende tudo da política. Autorizado pelo diploma de médico, por exemplo. Por exemplo, que o diferencia da maior parte das pessoas, né? Então, ele acha que aí ele, com redes sociais, então, que o Ortega não conheceu, ele vai lendo ali o que tem nas redes sociais e ele acha que ele está tendo uma opinião muito esclarecedora sobre tudo. Então, o que é a rebelião das massas nisso, né? Que fala o Ortega? É no momento em que esse homem-massa chama o poder para si. E o que caracteriza essa chamada do poder para si? É muito interessante. O homem-massa não quer ser visto como excepcional. Ele quer que todo mundo seja vulgar como ele. Ele quer que todo mundo tenha apenas as 3 ou 4 ideias fixas que ele tem, concorde com as ideias fixas que ele tem, reforce as ideias fixas que ele tem. Por isso que o Ortega y Gasset diz, o homem-massa não está reclamando excepcionalidade, pelo contrário, ele está protestando contra a excepcionalidade. Ele quer que todo mundo seja vulgar como ele é. Essa é a rebelião das massas. A gente já vive ela. E essas ideias fixas, elas estão em que territórios? Pode ser, por exemplo, você citou o território da política, mas pode ser também do território da fofoca, da educação, Então, na época do Ortega, quando ele escreve, em 1930, né? A gente sabe, a Espanha está às portas da Guerra Civil e está entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a Europa e tal, um período bastante intenso. Então, o livro discute muito política. Eu acho que, seguindo a tua pergunta, se a gente pensasse hoje, um assunto onde o homem-massa se movimenta de forma muito folgada é geopolítica, durante a guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Que ainda, pelo menos, ainda dura algum tempo, no assunto de saúde mental, no assunto do que é ser normal, não é normal, em ciência alimentar, entre aspas, ciência alimentar. Também você tem uma série de ideias fixas circulando. Durante a pandemia foi um espetáculo, né? Durante a pandemia o homem-massa se soltou livremente, com diploma, sem diploma, se soltou livremente. Então, acho que, digamos assim, o espectro de áreas de atuação do homem-massa aumentou muito desde que o Ortega escreveu o livro, simplesmente porque a situação piorou nesse sentido. Mas, Pondé, você citou aí os seus exemplos que tratavam todos de ideias mais ou menos incorretas, equivocadas. A ideia fixa, segundo o Ortega y Gasset, não é necessariamente falsa, né? Ela pode ser simplesmente um posicionamento, uma cobrança de posicionamento ou uma ideia conceitual que não seja necessariamente falsa ou verdadeira? Não, o problema da ideia fixa não é se ela é certa e errada, é justamente o fato dela ser fixa, né? E o fato dela ser fixa faz com que ela seja pobre, justamente porque ela é fixa. A ideia do Ortega, na filosofia dele, é de que, na realidade, filosofia é um movimento contínuo e o pensamento, na verdade, tem vocação para não servir nada, e sim conhecer a realidade na multiplicidade. E aí o homem-massa, ele tem aquela ideia fixa, que pode até, hoje em dia, mais do que na época dele, estar assentada num artigo que ele leu, supostamente científico, e que ele tem certeza que aquilo é exatamente científico e ele só conhece aquele artigo ou ele conhece 10 daqueles artigos e, portanto, o fato de ser fixa faz com que ela seja pobre, para além de ser certo ou errado. Vamos ver agora um trecho do filme alemão A Onda. No filme, um professor faz uma experiência que transforma os alunos dele em um grupo que só faz o que a maioria faz. So, und jetzt im Gleichschritt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Was soll das? Einfach mal nachmachen, ich möchte euch gern was zeigen. Ja, sehr gut. Spürt ihr das? Wie wir langsam alle zu einer Einheit verschmelzen.
gleichen Rhythmus sind. Das kennst du doch vom Tanzen, Mona. Links, rechts, links, komm. 1, 2. Mit solchen Schwingungen kann man sogar Brücken zum Einsturz bringen. Kashi, du bist gar nicht aus dem Rhythmus. Bleib ruhig, okay? Ich glaube, so langsam haben wir es verstanden, Herr Wenger. Das glaube ich nicht. Diese Übung verfolgt ja noch einen anderen Zweck. Welchen? Unter uns ist der Anarchiekurs von Wieland. Und ich möchte erst der Putz von der Decke auf unsere Feinde niederprasseln. Sind die denn wahnsinnig geworden? Macht durch Gemeinschaft. Esse caso é, na realidade, um caso americano, né? Tem um filme nos anos 80, esse é o remake. Aconteceu nos Estados Unidos, não na Alemanha. Mas quando ele foi refeito na Alemanha, é evidente que ele tem todo um outro significado muito mais dramático, que já começa na própria audição da língua, quando você ouve a língua, né? E o experimento na cena, eles marchando, a ideia do ritmo, do som, os alunos de baixo escutam, acham legal, né? Você já vê uma menina que questiona a ideia, o outro menino que questiona. No fundo da sala, você vê o moleque, que você vê que é o moleque que tem dificuldade de sociabilidade, que normalmente no nazismo cresceu muito. Então, o experimento do professor é mostrar, e aí tem, não vou dar um spoiler nisso, mas tem resultados problemáticos, inclusive para ele, do ponto de vista jurídico. Mas, assim, a ideia do professor é mostrar como as pessoas e os jovens podem facilmente começar a aceitar ideias autoritárias, começando pelo ritmo e pelo gosto da marcha, de se sentir parte de um grupo, de começar a ver um grupo que ele não concorda. E essa ideia, ela converge muito bem para a realidade que a gente vive hoje. O jovem é o ser mais fácil de você tornar intolerante, é o ser mais fácil de você fazer a cabeça, é o ser mais fácil de você oferecer o inimigo para ele e de ele decidir rapidamente, de forma fixa, que esse grupo não teria o direito de existir. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, qual será a ideia fixa da qual todo mundo vai rir daqui a alguns anos? Eu tenho a impressão que o clássico permanece. Acho que daqui a algum tempo vai se rir muito a importância obcecada que se dá à discussão de gênero e sexo na nossa época. Uma espécie de tara que o Freud tinha toda a razão. Os jornalistas formam a opinião pública ou são formados pela opinião pública? Eu acho que os jornalistas formam cada vez menos a opinião pública e são cada vez mais formados por ela. Eles formam cada vez menos por causa disso, né? Você tem os influenciadores e as redes sociais que ocuparam muito desse espaço. E são cada vez mais influenciados pela opinião pública por aquilo que você lembrou. Com o enfraquecimento dessa mídia, o jornalismo ficou cada vez mais dependente dos assinantes. E daí eles tendem a responder o que o assinante gostaria de ouvir. Você concorda com Ortega y Gasset, que diz que a opinião pública é a grande inimiga da filosofia? Em gênero, número e grau. Acho que o Ortega y Gasset matou a pau com essa ideia, porque isso está vinculado nas aulas dele de filosofia, que foram publicados num livro chamado O que é Filosofia, em que ele está dizendo que a filosofia não serve para nada, essa é a liberdade da filosofia, não serve para nada. Ela não precisa de nada, já que ela não quer prestar serviço a ninguém, nem a coisa nenhuma. É a atividade do pensamento pelo próprio pensamento, que, aliás, é uma ideia aristotélica. E, portanto, a filosofia tem uma tendência a levar quem a pratica a, como ele diz, locais insólitos, improváveis, distantes, né? E há ideias que muitas vezes são difíceis de ser compreendidas pela opinião pública. E a opinião pública tende a ser uma inimiga mortal da filosofia. Por quê? Porque a opinião pública é ideia fixa, é genérico, é taras em cima de certas ideias empobrecidas. Thaís, existe diversidade de visões entre jornalistas ou é tudo homem-massa? Eu acho que nas redações, pelo menos aqui, Pondé, existe cada vez menos diversidade política, não é? E, bom, o Bolsonaro certamente contribuiu muito para isso. Linhas Cruzadas volta já já
E nós que falamos sobre os influenciados que formam a opinião pública, até agora vamos falar sobre os influenciadores que fazem a opinião pública. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre opinião pública. Pondé, você disse no bloco anterior que o Homem-Massa, que foi esse personagem descrito pelo Ortega y Gasset, ele adora uma ideia fixa. E como é que se constrói uma ideia fixa? Quem constrói essas opiniões são principalmente políticos, sindicatos e partidos políticos, né? É a ideia fixa de que as pessoas têm na mão a possibilidade de mudar o mundo politicamente e de ir para o pau político, né? Então, naquele momento que ele está falando, principalmente, é o âmbito político, que continua sendo um dos espaços privilegiados do homem-massa até hoje e da opinião pública. Mas também já começa a aparecer no próprio Ortega y Gasset temas supostamente científicos, que ele chama atenção para pessoas que têm um contato com o conhecimento científico muito empobrecido e acaba assumindo uma posição de ideia fixa a partir de um conhecimento científico muito superficial. Ele também fala de intelectuais massa, né? No livro. Parece um oxímoro. Né? Então, mas o intelectual massa que ele fala, ou o filósofo massa, né, é aquele intelectual, o filósofo, o pensador que quer ser ideólogo de partido, que quer ser guru, líder espiritual, que quer transformar a filosofia numa forma de educação para a cidadania. Veja que é sofisticada a crítica do Ortega y Gasset, né? Ele era um filósofo bastante duro, no bom sentido, né? Então ele diz, olha, ali você, naquele ambiente supostamente contraditório, por isso que ele faz a diferença entre filosofar de forma verdadeira e filosofar de uma forma da massa. Ou seja, você pode encontrar homens massas mesmo entre intelectuais que têm ideias fixas. Ele descreve formar a educação, ser líder espiritual, o guru, né? Agora, de lá para cá, né, acho que tem todo um âmbito, todo um território onde o homem massa se movimenta muito bem. Na pandemia ele se movimentou muito bem, o chamado o tiozão da internet que ficava sendo, como é que se falava, infectologista amador, né? Então, hoje, as ideias fixas, elas dependem muito daquilo que vai sendo ofertado pelas redes sociais. Pela mídia, como você bem disse, cada vez mais seguindo. É quase que a cauda do cometa, e o cometa são as redes sociais. Você já falou que tem homem-massa rico, homem-massa pobre, homem-massa médico, homem-massa operário. Tem homem-massa de direita e homem-massa de esquerda? Tem, completamente, né? Se você pensar em homem-massa de esquerda, é alguém que, por exemplo, tem certeza que a gente pode construir uma sociedade em que todo mundo se ama, certo? Onde não há egoísmo, que isso é uma invenção de gente má. Homem-massa de direita, falando do universo brasileiro, no americano é muito o universo evangélico, aqui começa sendo um pouco. Mas tem esse homem-massa de direita, vou dar um exemplo assim, que normalmente é homem de massa de direita rico, o Brasil precisa ser uma meritocracia. O mercado resolve todos os problemas, certo? E aí é muito interessante porque o conceito do Ortega y Gasset, ele é muito operacional, porque você pode ser, por exemplo, um psicanalista massa. É alguém que acha que aquela teoria explica tudo, que aquela teoria é absolutamente autossuficiente para dar conta de absolutamente tudo. Né? Você pode falar que existe o homem-massa de grandes narrativas para fazer um diálogo entre Lyotard e Ortega y Gasset. Mas eu acho que existem homens-massa hoje em âmbitos como, por exemplo, o envelhecimento, né? Você envelhecer de forma ativa, com todos os discursos mais recentes da ciência, com os hábitos alimentares, que aí transcende a idade. Então, você tem um homem-massa muito associado aos discursos periféricos da ciência, né? E a principal de todas é a ideia fixa da felicidade, né? Essa faz um exército de imbecis no mundo o tempo inteiro. A ideia fixa da felicidade como realização de desejo.
Vamos ver agora o que os influenciadores têm a nos dizer sobre as suas opiniões, que acabam na internet e acabam formando a opinião pública. Como você influencia alguém? Eu influencio outras pessoas a sorrirem. Então, automaticamente, elas fazem outras pessoas sorrirem. Porque sorrir faz bem. Se te faz bem sorrir, então sorria. Porque a minha influência é pelo menos fazer uma pessoa no mundo sorrir por dia. Toda a responsabilidade do quanto se influencia está no colo da gente. Então, eu me preocupo muito com esse poder que eu posso ter aqui diante de milhares de pessoas, sabe, na rede social. Aqui não, estou tão acostumado a falar rede social que eu falo aqui, lá nas redes sociais. E eu, cara, às vezes perco muitos seguidores por conta de falar de temas dos quais eu sou apaixonado, assim, e que eu acho muito necessário, sobre temas sociais e tudo mais. E o meu nicho, é uma expressão que a gente usa muito na rede social, é um cara família. Tem a coisa do humor, que vem da TV também e tal, mas é um cara família. E a gente sabe o quanto essa expressão, ela tá atrelada a um espectro político, ideológico, sei lá eu, dos quais eu não concordo muito. Então eu considero quase uma missão de colocar coisas minhas para um público muitas vezes que não está esperando aquilo, sabe? A gente tem dois exemplos bem diferentes aí, né? Você tem um exemplo do influenciador que traz um discurso extremamente simples, que é a ideia de fazer com que uma pessoa sorria, né? Eu poderia dizer, se eu conseguir fazer uma pessoa feliz por dia, eu já estou fazendo uma missão. Eu não tenho essa missão de forma nenhuma, mas eu entendo a lógica, né? E ele fala que se ele faz uma pessoa sorrir, essa pessoa sorrindo pode fazer uma outra pessoa sorrir, e aí a ideia de que pessoas sorrindo, o mundo ficaria melhor. O argumento de que você faz uma pessoa sorrir e isso faz o mundo melhor, eu entendo o princípio dele. É um pouco ingênuo, mas eu entendo. Porque eu tenho certeza que em grupos políticos clichês do mal, tipo stalinistas, nazistas, as pessoas sorriam muito, né? Então, sorrir enquanto tal não é um critério de que você faz o mundo melhor, apesar de que eu entendo o princípio dele, quer dizer, a ideia um tanto ingênua de que fazer as pessoas sorrirem alivia a vida, que de fato alivia, inclusive para nazistas e stalinistas, alivia o dia a dia. Agora, o influenciador, ele descreve uma situação bastante mais complexa, né? Ele dizendo que ele tem um foco nicho, que são pessoas de família, homens de família, que tem muitas ideias político-ideológicas com as quais ele não concorda, e ele quer colocar algumas das ideias que ele tem na cabeça desses homens de família, né? Family guy, family man, como se fala nos Estados Unidos, provavelmente no sentido de ampliar e abrir a cabeça desses homens de família, que é visto por ele como alguém que tem um universo de pensamento um pouco restrito e reduzido. Não Olhe para Cima, filme de 2021, conta a história de dois astrônomos que descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra. Mas eles são desacreditados quando eles tentam alertar a população sobre o perigo. Vamos ver. I was monitoring exploding stars to help measure the expansion of the universe, and for your PhD, right? Yeah. I saw something I didn't recognize. It was a comet. A big one. It's headed directly at Earth, and it really likely will hit. This sounds very, very exciting. Exploding stars, like stars actually explode. So how big is this thing? Could it like destroy someone's house? Is that possible? Well, Comet Dibiasky, which is what it will officially be named, is After somewhere... her? After Yeah. What an honor, Congratulations. yeah, right, congratulations. It's somewhere between 6 and 9 kilometers across, so... It's big. It would damage the entire planet, not just a house, you know. The entire planet. Okay, well, as it's damaging, will it hit this one house in particular that's right on the coast of New Jersey? It's my ex-wife's house. I need it to be hit. Can we make that happen? You and Shelley have a great relationship. No, you stop. Listen, in all You fairness- need to stop. I will, but in all fairness, I actually poke you to paid death with for this the step. house. I'm so sorry. I'm sorry, are we not being clear?
We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Essa cena é muito didática. Ela é muito didática como você tem 2 cientistas que não são da Ivy League, não vêm de uma grande universidade. Ele, por exemplo, não publicava há muito tempo. Ela está fazendo um PhD, ou seja, um doutorado, é uma menina. Ele é um professor em decadência no universo acadêmico, de uma universidade periférica, tanto que antes tem uma cena anterior que a presidente dos Estados Unidos, a Meryl Streep, fala, chame alguém aqui da Ivy League, né? Então, tem essa coisa de que eles não detêm os créditos necessários para ter nenhuma grande opinião e estão num grande show de televisão, né? No grande show de televisão, em que a menina começa a ficar desesperada porque os dois começam a brincar com o que eles estão falando, né? E aí a cena mostra como, de uma forma didática e bastante engraçada, como a opinião pública pode ser absolutamente, eles como influenciadores, é claro, pode formar uma opinião completamente impermeável a qualquer coisa. E você pode, aí é um esquema didático, você pode aplicar isso a uma série de coisas. Homens massa têm opiniões sobre uma série de coisas e são impermeáveis a qualquer ideia que não seja dele. Esse é o foco do Ortega y Gasset. A ideia fixa é sempre impermeável a qualquer outra ideia. Ensurdece. E torna você também cego, surdo, mas não mudo. Você fica falando besteira para tudo quanto é lugar. E o tempo inteiro, essa impermeabilidade é fundamental. Quer dizer, a opinião pública seria estúpida, quer dizer, eu acho que uma boa resposta é ela é em grande parte impermeável, porque ela é formada de ideias fixas que se repetem à exaustão. E quando essas ideias fixas se repetem à exaustão e é precificada, como hoje em dia é nas redes sociais, aí o céu é o limite. Mas o cometa está vindo aí. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.